versículo 28 ao 32. Todos acharam? Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Eu agradeço a Ti, Pai, por esse momento da Sua palavra. Traga ela como um bálsamo suave no coração da igreja, para que lhes sirvam de entendimento, de sabedoria, para que todos aqui saiam transformados e renovados. Nos conduza. Abra a boca para que o Espírito Santo do Senhor possa fazer, ó Deus, a Tua vontade. Proporciona-nos o entendimento e que seja transformador a todos. Eu que peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Isso aqui é uma parábola, uma história simples para poder trazer um entendimento profundo ao seu coração a respeito de coisas do reino de Deus. Jesus mandou perguntar àqueles que estavam ouvindo a ele, os discípulos: o que vos parece? Aí Jesus começa agora a trazer de uma maneira clara, objetiva, duas situações, que é certo e que é errado, para deixar assim, de maneira nenhuma, dúvida a você qual vai ser a postura que você deve tomar. Aí Jesus começa a dizer a respeito de um pai que tem uma vinha e que tem 2 filhos e faz a solicitação a eles a trabalhar. Um responde que não quer ir, mas vai, e o outro diz que vai, mas na verdade não cumpriu o seu papel e nem a sua palavra. O que isso quer dizer para nós nesta noite? Amados, Deus quer mostrar a primeira coisa, a diferença daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz a vontade de Deus. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aqui claramente é deixado isso, dizendo: é filho. E todo pai fica tão preocupado para que o filho possa herdar alguma coisa dele, a continuidade do seu legado. E diante disso eu posso fazer uma comparação aqui exatamente com essa vinha, com o pai que está querendo chamar os seus filhos para tomar posse dessa herança. Se você olhar para um e para o outro, você vai dizer: você é filho de Deus. Diga para ele: você é filho de Deus. Você crê nisso? Deus tem uma vinha para ser trabalhada. Você crê? Essa vinha chama igreja.
Em João 15, verso 1 diz: olha como foi escrito: eu sou a videira, verdadeira videira é onde que se dá a vinha, que dá a uva, que produz o suco, o vinho, e meu pai é o agricultor. Então aqui de repente é Deus chamando a entender pessoas que vão fazer a vontade dele naquilo que tange para a igreja, naquilo que tange nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus Cristo. Você entende isso essa noite? Por quê? A herança está ligada quando eu compreendo que eu sou filho e eu preciso tomar posse dela. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Amém. Se você entende isso, Gálatas 4:10 diz: mas se agora já não sois escravos, és filho. E se és filho, és herdeiro de Deus por Cristo. Então agora eu e você, meus amados, somos herdeiros de Deus. E Deus tem deixado para nós uma herança especial, que é a igreja dele. Como? Provérbios, quando lemos ele, lá em 13:22, diz assim: que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então Deus deixou uma herança conquistada, legalizada para todos nós. E aqui começa uma história interessante. Quando entendemos que somos filhos de Deus, o pai vai deixar uma herança. Você que é pai, você que é mãe, você quer que seu filho aprenda as coisas direito. E para ele aprender, ele precisa estar junto de você. E Deus, para você entender a vontade de Deus, você precisa imitar a Deus. Você crê? Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você tem o ofício de ser pedreiro, geralmente o filho vai te acompanhar e vai ver você lá fazendo esse trabalho. Se a mãe for costureira, vai lá, vai ensinar. Mesmo que não ocupe aquela profissão ou aquela atividade, a pessoa vai saber. Então o pai está interessado que a gente tome posse. E tomar posse, nós precisamos ir e começar a trabalhar nessa vinha. E essa vinha, o diabo quer destruí-la, a igreja. O diabo quer destruir a igreja. Cantares 2:15 diz: apanhe as raposas e as raposinhas, porque fazem mal à vinha, porque ela está cheia de flor. Então a igreja, ela está florida, mas ela está faltando fruto. É fruto que glorifica a Deus. João 15, verso 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, sereis os meus discípulos. E a palavra discípulo no hebraico tem sentido de filho. Quer ser filho de Deus? Não adianta ser figueira só com folha. Você precisa dar fruto. E o pai quer levar o filho para que ele entenda como é a vinha. Para você fazer a obra de Deus, você precisa ouvir Deus, imitar a Deus, saber o preço que é. Se você não entender a vontade de Deus, você não faz a obra do Senhor de maneira clara e nem de maneira precisa. Fica uma obra relaxada, ocupando espaço e se tornando desprezível. E assim, de repente, o que acontece comigo e com você? O que foi escrito pelo profeta Jeremias 48:10. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que faz a obra dele, do Senhor, relaxadamente ou fraudulentamente. Como eu vou dar responsabilidade a uma vinha tão importante que dá sustento, que dá vida, que mantém uma geração? A igreja do Senhor, quando você entende isso como filho de Deus, ela gera para todos sempre vidas. Ela transforma histórias, ela restaura vidas. E aqui nesse aspecto a gente começa a perceber isso, que o primeiro filho, quando ele ouviu, ele disse: eu não quero. Sabe por quê? Que ele entendeu a responsabilidade. Porque ele viu o pai dele chegando com as mãos calejadas,
Ele viu o pai dele chegando com o rosto desfigurado. Ele viu o pai dele chegando cansado. Ele viu o pai dele muitas vezes sem toda aquela disposição e alegria por causa da labuta. Fazer a vontade de Deus realmente nos cansa, nos desgasta, nos labuta. Você entende o que eu estou dizendo? Mas eu quero falar para você esta noite: compensa você crer. Amém. Compensa você fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Porque está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Porque por meio daquilo que você toma posse como filho de Deus, na herança do Senhor, nas coisas de Deus, você está produzindo coisas que vão transformar histórias de pessoas e vidas. Por isso que o primeiro não quis fazer a vontade do Pai, mas de repente ele arrependeu. Não é fácil fazer a vontade de Deus, porque primeiro ela luta contra nós mesmos. Porque a vontade de Deus muitas vezes, como diz o próprio profeta Jeremias 42:6, disse: seja boa, seja má a voz do Senhor nosso Deus, para quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem obedecer na voz do Senhor, a quem nós te enviamos. A voz de Deus muitas vezes não é boa para nós. Fazer a vontade de Deus para renunciarmos. E quando chegamos realmente dentro da labuta chamada vinha igreja, é difícil, porque às vezes você vai plantar e as coisas não vão dar. Você vai ver a praga que muitas vezes existe, você vai ver as raízes, você vai ver os animais tentando destruir, você vai ver que as coisas não estão acontecendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Amém. Por isso que as pessoas não querem fazer a vontade de Deus. Romanos 12:2 diz assim: não conformeis com este mundo, transforma o vosso entendimento para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O início desse versículo é tão tremendo, porque está falando: não conforme, não seja igual. Aí você começa agora a dizer: vou fazer a vontade de Deus. Foi exatamente o que trouxe o coração deste jovem, deste filho, arrependimento. Você entende isso esta noite? Arrependimento. Aprenda com o rei Davi. Salmo 48, ele diz: deleito-me em fazer tua vontade, Deus, pois tu és o meu Deus. Tua lei está dentro do meu coração. Tenho prazer, tenho alegria, tenho satisfação. Vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter sol quente, porque este mundo é assim mesmo, nos desfigura, nos desgasta. Vai ter insucessos, porque muitas vezes a vinha é assim mesmo. Vai ter expectativa em coisas que não mudaram realmente, mas faz. Porque a vontade de Deus sempre ela vai ser para a gente a coisa primordial. Não ficar brincando, porque foi escrito dessa forma, Mateus 7:21, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O Mateus 6:10, que eu digo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus sempre para a gente vai ser a melhor. Amém. A vontade de Deus para a gente sempre será a melhor. Eu não quero, eu não desejo, eu não consigo, eu não posso. Está muito bom estar aqui, porque de repente você abre a mão e vê um carro. A mão às vezes está imobilizada. Por isso que foi escrito dessa forma em 1 Crônicas 15:7, diz assim: não desfaleçais as vossas mãos. Não desfaleçais as vossas mãos, esforçais, porque o seu trabalho tem recompensa. Porque realmente quando a gente vê o que Jesus fez naquela cruz,
quando ele tomou realmente os furos nos lados das suas mãos, do lado do seu corpo, nas suas mãos, dos seus pés, aquela coroa, eu digo, eu não quero isso para mim. Foi isso que eu e você precisamos entender essa noite. E precisamos nos arrepender. Davi certa vez disse assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois é meu Deus. Guia-me o teu bom espírito em terra plana. Você entende isso essa noite? Deus quer guiar você num lugar melhor, te ensinar a vontade dele. O primeiro filho não quis, mas arrependeu e fez. E de repente o que aconteceu? Quando disse para o outro disse assim com a maior boca cheia, sim, eu vou. Mas não foi. Ficou cômodo, ficou na sua área de conforto. E assim tantas vezes que eu e você fazemos. Dizemos, vou, faço, aconteça. E na verdade não. E como entender a voz de Deus? Para fazer a sua vontade. A palavra foi de igual modo para um e para o outro. Um disse, eu vou fazer igual o homem lá no jardim do Éden. Lembra? Capítulo 3, versículo 8 a 11. O que diz a Bíblia ali? Diz que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava na viração do dia. Esconderam o homem, Adão e a mulher entre as árvores do jardim, fugindo da presença do Senhor. E aí Deus começou a dizer, onde estás, homem? Deus começou a chamar o homem naquele local. E de repente ele respondeu dizendo, Senhor, eu ouvi soar sua voz, temi, porque estava nu. E o versículo 11, Deus diz assim, ó, quem te fez, quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou que estava nu? Comesses então da árvore que eu ordenei que não comesses. Sabe, amados, fazer vontade de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Você está pertinho de Deus. Senão você não vai ouvir o desejo de Deus, o querer de Deus. Você não vai realmente começar a viver essa realidade. Foi por isso que esse segundo caso não foi. Muitas vezes eu e você negligenciamos a voz de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hebreus 3,15. Enquanto se diz hoje, agora, se ouvir a voz do Senhor, o vosso Deus, não endureçai o vosso coração como no dia da provocação. Deus está falando com você, vão comigo trabalhar? Seria tão lindo se você ouvisse a voz de Deus, Deus falando assim, ó, tem alguém doente, vai lá e ora. Tem alguém passando fome, vai lá e ajuda. Tem alguém desviado, vai lá e fala no amor. Tem alguém ali perdido em drogas, vai lá e pregue. Deus não está falando isso comigo, não. Isso não é vontade de Deus para mim, não. Eu sou filho. Filho é privilegiado, filho é honrado, filho fica sentado na mesa do pai. Filho herda as obrigações do pai. Filho herda aquilo que o pai conquistou, que Jesus conquistou por nós. Jesus te constituiu filho por uma herança maravilhosa que nos deu. E essa é uma grande vinha que precisamos ir, porque o diabo está sabotando, destruindo, acabando. E não vai. Vai sair
alheio, ignorando, nem sabendo o que foi muitas vezes ministrado. Por isso que Tiago 1,22 diz assim: sede cumpridores, não somente ouvintes da palavra, enganando-vos com falsos discursos. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Que é isso? Sabe por que o filho pródigo fugiu? Por causa de obrigações de trabalho e da minha parte. Gastou. E por que ele volta, diz o texto? Vou ser escravo, vou servir ao meu pai. Aí o pai viu a verdade no coração dele e falou assim: vou te honrar. Porque ele quis servir. E uns pregam dizendo que não. Ele mudou de mentalidade. Não tem como ser igreja que é igual o sanguessuga, que só quer, só quer, só quer, só quer, só quer, só quer, só quer. Lembra que Jesus disse, Atos 20:35, ele disse, finalzinho, recordado as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: vamos ajudar as pessoas e vamos curar os enfermos. Recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa, antes bem, é dar do que receber. Meu Pai, o seu Pai Celestial, é um Deus doador. A sua conquista da sua herança espiritual eterna, o legado dela é quando nós damos continuidade ao que Jesus colocou para nós fazermos e não os anjos. Contado aqui pelo missionário Vanderlan Chocum, que foi para a Tailândia, está em Portugal, está chegando na Tailândia. Ele contou que lá no meio dos muçulmanos, daqueles sheiks, dos líderes, estavam tendo sonhos, e os sonhos se baseavam nisso. Chegava um anjo e dizia assim: vai na casa de fulano, Beltrano e Ciclano, tal lugar da embaixada tal, porque eles vão te falar de você, de Jesus. Se o anjo pregar para você, Jesus está errado. Mas se o anjo mandar na sua casa, dizendo: ó, o anjo me visitou, como ele fez em Atos 10. O anjo visitou Cornélio e disse: ó, vai lá e procura Pedro, que ele vai te anunciar o caminho. Porque viu suas esmolas, viu as suas orações. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então eu preciso querer. Eu não preciso ficar em discurso. É até slogan: eu sou filho, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Porque este mundo desse sistema, a Bíblia diz: jaz do além. Nós temos novo céu e nova terra. O que temos nessa terra são tudo passageiro. Nós temos um carro para locomover, nós temos uma casa para viver, nós vestimos para não ficar nu, para ser com pudor, nós comemos para existirmos, porque lá na eternidade, lá no céu, o que temos será duradouro, o que temos acaba. Talvez você pode dizer: quanto tempo dura um sapato que você usa? 3 anos? Quanto tempo dura um carro que você tem? Dá uma batida, uma perda total. Tudo que temos é passageiro. Por isso que a Bíblia nos atenta a dizer, 2 Coríntios, quando fala capítulo 4, 16, diz assim, versículo 18, diz assim: não tentando nas coisas que se vê, mas as que não se vê. Porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Precisamos estar atentos com isso, para que eu e você não percamos, porque a vinda é herança de Deus. A igreja é imaculada, santa e irrepreensível, e é para sempre. Ninguém ama o que é igreja. Casa Davi simplesmente é uma vocação. O que é igreja são pessoas.
Lá no céu não existe placa casa de Davi, não existe batista, não existe quadrangular, não existe wesleyana, não existe presbiteriana, não existe nada disso. Existe o seu nome, um novo nome, uma pedrinha branca. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí quando eu compreendo isso, eu quero fazer a vontade de Deus. E a pergunta de Jesus para eles foi: quem fez a vontade de Deus? Disse o primeiro. E ele começa a trazer um contexto ali interessante, porque começa a dizer ali, olha, está vendo aqui, a nação de Israel não está entendendo o que Deus está fazendo. Os orgulhosos, os presunçosos, os que acham que sabem alguma coisa, os que acham que são piedosos, os que acham que são justos, que havia uma classe de pessoas desta forma mesmo. Mas quem é pilantra, imoral, injusto, quem é terrível, como prostitutas e cobradores de impostos da época, como infelizmente a nossa palavra triste a dizer, políticos desonestos, defraudadores, esses estavam ouvindo a mensagem dizendo: eu sou pecador, eu preciso de perdão, preciso mudar de vida, eu quero fazer a vontade agora da mensagem que João está falando, eu quero isso para mim. E eu também quero que todos nós possamos fazer a vontade de Deus. Você entende o que estou dizendo? Amém. Quem está fazendo a vontade de Deus? Pergunte a pessoa assim. A vontade de Deus, quando eu e você fazemos, nós vamos ter um modelo perfeito. Coisas vão acontecer, coisas vão mudar, coisas vão ser transformadas. Mas agora eu preciso estar sensível a esta voz. Eu preciso estar sensível aos desejos de Deus para cada um de nós. Qual é o desejo de Deus para a tua vida? Qual é o querer de Deus para a tua vida? Qual o propósito de Deus na tua vida nesta terra? Foi isso que ele disse. O Evangelho é primordial para todos que são filhos de Deus para pregar. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Marcos 16, versículo 15 diz: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. 17: e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Essa é a vontade de Deus. O id é imperativo, é uma ordem direta da agora. É obediência. Ouvir a voz de Deus, obedecer. O Espírito de Deus está aí, falando a você: obedeça, pregue, fale, anuncie Jesus. Porque foi escrito, 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4 diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, deseja, vontade que todos os homens venham conhecer a verdade e se salvem. Qual o desejo de Deus? Salvação para as pessoas. O inferno, amados, o lago de enxofre não foi feito para o ser humano,
Você entende o que eu estou dizendo? Não foi feito para o ser humano. Foi feito para Satanás e demônios. Deus não quer condenar ninguém para o inferno, mas se não pregar, se não labutar, se não passar o que você recebeu, esse amor de Deus, essa grande salvação, esse perdão dos seus pecados, uma promessa eterna de bens vindouros maiores, melhores, se você não prega, as pessoas não vão entender. Você entende o que eu estou dizendo? Você precisa pregar. As almas precisam se render aos pés do Senhor. Ah, mas pastor, as pessoas vão ser acrescentadas, vão. Quando vê na gente mudanças, quando vê na gente o que nós compreendemos que é. Todos aqui entram em algum lugar quando são bem atendidos, não é? Se uma padaria, o recepcionista, o pão, for ali, qualquer um naquela hora não for bem atendido, você diz: eu não volto neste local porque eu fui mal atendido. Não gostei, não quis. É assim que a gente faz humanamente. Então, quando eu sou bem parecido com Deus e faço a vontade, as pessoas querem ficar perto de mim porque eles estão vendo Deus na minha vida, estão vendo Deus na sua vida. E aí as pessoas cairão na graça do povo. Não foi escrito assim? Atos 2, 48, perdão. Diz assim: e a igreja ia sendo acrescentados que iam sendo ganhos, e o povo caía na graça de Deus, ia louvando ao Senhor, caía na graça do povo. Graça, a palavra graça no hebraico significa preservando a vida. Quando eles olham para vocês, vão ver a vida de Deus e vão sentir abençoado, vão sentir que tem proteção, que alguma coisa toca, alguma coisa transforma, alguma coisa restaura. Mas se uma igreja não quiser fazer vontade, a vinha morre, a vinha seca, a peste toma conta, os animais vão lá e vão destruir, os frutos não vão acontecer. Faz jus a cada um de nós, porque nós que vamos estar com Deus aprendendo a cuidar da igreja do Senhor. Olha a igreja do Senhor do seu lado, começa a olhar a igreja do Senhor. Talvez hoje você não sabe o problema do seu irmão, hoje você não sabe a ansiedade do seu irmão, a dificuldade do seu irmão, você não sabe a alegria do seu irmão, você não sabe os problemas do seu irmão. Ele é a vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É tão bom quando todos têm tudo em. Tão bom quando todos estão em comum acordo. É tão bom quando todos estão reunidos e mesmo temor em ver os apóstolos operando sinais extraordinários. Era o que acontecia em Atos 2, 42, 43, 44, 45, 46. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Todos estavam juntos. Eles comiam em casa, partiam, tinham tudo em comum e criam. E esse crer deles viam sinais miraculosos acontecer, porque todos estavam empreendendo com objetivo. A obra do Senhor precisa acontecer. Nós alimentamos, nós somos pessoas que levaremos o que fazemos cura para as nações. Você sabia que você pode transformar uma região? Você pode transformar um bairro, uma cidade? Só depende se você quiser ser filho de Deus e fazer a vontade de Deus. Foi isso que agora Jesus estava dizendo para eles: vocês não estão crendo. Vocês não estão crendo. Vocês não estão crendo. Creia que é a vontade
você vai ser igual Salomão. Honra o Senhor com tuas primícias e com tua fazenda, que Ele vai fazer o quê? Abundar o seu lagar. Deus vai abundar a obra da sua vida. Porque primícias é entendimento da herança que Davi deixou para ele. Davi que deixou tudo para Salomão. E Salomão falou: vou honrar, vou glorificar a Deus. Honra no hebraico é glorificar. Qual que é o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que teus filhos explorou, que tudo te vai bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então quando você honra a Deus, fazendo a vontade de Deus, dando a Deus alguma coisa e não chegando com Deus com mão vazia, o que você tem hoje para oferecer ao Senhor? Talvez você vai dizer: hoje eu trouxe marido. Porque foi isso que foi escrito, Deuteronômio 16:16. 3 vezes apresentará todo varão diante do Senhor no lugar onde o Senhor escolheu, e não apresentará com as mãos vazias. Você imagina agora o filho que foi, labutou debaixo daquela grande seara, que foi começar a tirar os matos, que começou a trabalhar os carros, e aí aquilo que ele foi trabalhando com seu pai durante o tempo, ele começou a ver que ali estava tendo fruto. E você imagina o primeiro dia que ele pegou aquela cesta e levou em casa, dizendo: esse aqui é o suor do meu trabalho, o suor da sua oração, o suor da sua vida santificada, o suor dos seus jejuns, o suor de bater na casa dos outros. Ei, eu vim te fazer um convite abençoado. Jesus te ama. Vim te convidar sempre para ter um encontro. Aí você vê aquela vida que você passou com um profetinho, colocou, que não ficou com vergonha, que você abriu a mão e falou: você deixa eu ir na sua casa? Vou orar por você. Mas se não fizer isso, amado, vai ficar lá, o mato vai crescer, o fruto vai minguar, vai destruir, a terra vai secar, e não vai ter nada, e você vai apodrecer, e você vai morrer de fome. Estou falando espiritual. É isso que diz a Bíblia. E assim diz o Senhor: enviarei sobre a terra não fome de fome, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra, se ouvir a vontade de Deus. Deus parou de falar com você, que se estivesse falando, você estava diferente. Você tinha fruto, você tinha atitude, você tinha ações. A vinha do Senhor é cura de pessoas, libertações de pessoas, pessoas endemoniadas sendo libertas, pessoas doentes sendo curadas, pessoas desviadas voltando para o caminho do Senhor. E isso é fruto. As outras coisas não têm nada a ver com fruto. Cura de vida, gente alegre, feliz, contente, em paz, lares mudados. Isso são frutos. Qualquer outra coisa disso é dissimulação, dissensão, emulações. Isso aí, como diz a palavra de Deus, não é igreja. Igreja, todos os dias a gente vê transformações de pessoas, restaurações de pessoas. E foi isso que ele disse aqui, vocês não estão crendo. E a Bíblia é clara, você pega lá em 1 Coríntios 3, Paulo começa a dissertar a respeito desse assunto. Ele diz: vocês são crentes carnais, inveja, dissensões, briga entre si, andando como carne. Eu gostaria de dar para vocês manjares. Um fala que é de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo, mas é Deus que dá o crescimento de tudo. Um rega, outro planta, mas todos no final vão ter recompensa. Entende? A vinha está sendo destruída por Satanás, por pessoas, por nós, porque tem vidas boas para Jesus. Mas eu não consigo.
É difícil, amado. Você acha que é fácil você convidar alguém e alguém fala, eu amo Jesus, eu quero Jesus, depois eu vou? É difícil, amado. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Jesus disse que é melhor um pecador arrependendo que 99 justos. Olha os justos aqui. Cadê o pecador arrependido? Temos que sair. Temos que ir atrás. Ora a Deus, Deus vai falar, vai em tal lugar, faça tal lugar. Já aconteceu, vai acontecer com você. Eu ouvi o irmão falando comigo sobre isso numa pregação. Me deu testemunho ontem dizendo, pastor, lembra da pregação que pessoas vão pedir para ir? E ele estava contando para mim ontem, a Espírito disse que um homem parou e ele falou, se você é crente, ora para mim. Depois você vem aqui, me busca aqui para mim vir na igreja. Olha o que Deus está fazendo, amado. Fica sensível a ouvir a voz de Deus. Ele lembrou da voz de Deus daquela pregação, porque foi a voz de Deus, não é a voz do homem. Se você ouvir a voz do homem, você vai perecer, mas se você ouvir a voz de Deus, as coisas vão acontecer. Discerne se a voz de Deus, se a palavra aqui está batendo, está indo em concordância, se está testificada, que não tem uma maneira dissimulada, que não tem uma maneira falsificada. Se você passar pelo prumo, passa pelo prumo do Senhor. Passa pelo prumo do Senhor. Alinha ela para você se achar reto, correto. Como você alinha? Olhando a própria palavra de Deus. Pega 1 Timóteo 5. Qual que é o fim? Qual o objetivo do mandamento? É um amor de um coração puro, de uma fé não fingida e de uma boa consciência. O que está falando é real? Pense, raciocine. É real? A palavra de Deus é real? A minha fé é fingida, fraudulenta? Eu digo de boca para fora? Ou aqui dentro está ardendo? Eu estou fazendo isso com qual interesse? Para as pessoas ou o interesse de entender? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que eu preciso retornar a Ele o que Ele merece. Não existem palavras para poder dar a Ele tantas coisas que Ele tem me dado, eu ainda vou dar para Ele tão pouco. Passa no prumo para que você entenda, para você crescer espiritualmente. Amém? Fique de pé.